Quem não me conhece, meu nome é Hannah e eu levo você do básico ao avançado no alemão de forma simples, rápida, fácil e sem frustração para você realmente conseguir chegar no nível avançado e você se tornar uma pessoa independente, né? Então, aprender alemão de forma simples, rápido e sem frustração é super importante porque nessa sua jornada do alemão, você vai passar por altos e baixos, né? E aí é importante você aprender alemão de forma leve. E hoje o assunto vai ser, então, um pouco burocrático, porque a gente vai falar sobre quais tipos de vistos, né, você precisa ter para morar na Alemanha, para estudar na Alemanha, para trabalhar na Alemanha e tudo mais. E para isso tem aí um convidado especial, tá? Seja muito bem-vindo. Estou super feliz que você está aqui, tá? Obrigada por aceitar esse convite. E, em primeiro lugar, conta um pouco quem você é, o que que você faz, para o pessoal te conhecer. E, gente, deixem as perguntas para depois, tá? Que aí, senão, às vezes pode ser que a gente fique se atrapalhando, tá? Então, quando for para perguntar, a gente libera as perguntas e aí a gente vai lendo as perguntas e respondendo, tá bom? Então, bora lá. Conte um pouquinho sobre você. Joia. Hanna, primeiramente, muito obrigado pelo convite. Também fiquei muito feliz em te rever, te reencontrar através das redes sociais, não é? Sim. E acompanhei o seu crescimento. Eu me recordo quando eu comecei a lhe acompanhar, você estava com 2.000 seguidores e eu vi você fazendo um trabalho sólido, né? Consistente. E já tem 10 vezes mais agora seguidores e É. principalmente passando conteúdo de qualidade, né? Que é o Ah, que, legal. que é o que o público precisa. Bom, meu nome é Luciano Carrasqueira, eu sou advogado, sou licenciado tanto no Brasil como em Portugal e aqui na Alemanha também, como advogado europeu. Eu moro na Alemanha desde 2018. Ontem, por incrível que pareça, exatamente ontem fez 3 anos que eu estou aqui. Parabéns. E assim, tem sido uma experiência para mim muito bacana, a experiência migratória. Eu tenho me surpreendido com o que tem acontecido. Quando eu cheguei aqui, a princípio, eu não tinha grandes expectativas de trabalhar na minha área, Uhum. mas na medida que eu fui me dedicando e assim me contentando em cada degrau que eu estava escalando, parece que as coisas foram acontecendo, pessoas bacanas foram aparecendo no meu caminho e me inspirando, me animando, e graças a Deus eu estou podendo trabalhar na minha área e está sendo bem interessante para mim, uma experiência Isso bem é muito bacana. legal, porque para um advogado chegar e conseguir atuar em outro país é Uhum. bem difícil, porque a lei é outra, né? Então são É, outras regras e tudo mais. Isso é bem legal. é bem interessante e assim, os fundamentos do direito, ou seja, a lógica jurídica, o pensamento jurídico, ele é meio que parecido, né? Até porque o Brasil se inspirou muito no direito alemão. Porém, existem Sim. muitas especificidades, principalmente em relação ao processo, a legislação é diferente, às vezes tem algumas coisas que a gente estranha, porque lá é completamente diferente. Mas é aquela coisa, todo dia está disponível para aprender, com humildade, mas nunca duvidando da sua capacidade. Lógico, lógico. E conta aí a sua história, porque você agora se especializou em quê? Conta aí pro pessoal. Na realidade, como eu te falei, quando eu cheguei aqui eu não tinha muita expectativa de trabalhar na minha área, né? E eu fui percebendo uma grande necessidade do mercado, especialmente do público, do meu público, né? Que é a comunidade luso-brasileira, como eu costumo dizer, mas que termina alcançando também países africanos falantes de português. Né? E também termina alcançando também hispanos, né? Que a gente termina desenrolando ali em espanhol e tal. Então, eu foquei mais no público. Observando a demanda, eu comecei a trabalhar com o direito migratório, que era uma área que eu não tinha contato no Brasil. Né? No Brasil, na verdade, eu advogo há muitos anos, desde 2012. Mas direito migratório eu comecei a ter contato aqui, eu precisei também.
né? Porque eu sou Uhum. português, na verdade, existem regras específicas, e na época que eu migrei eu era casado, e a minha então esposa não tinha cidadania europeia nem alemã, não é? E assim eu comecei a aprender direito migratório, comecei a comprar livros, a estudar, comecei também, precisei me aperfeiçoar também no alemão jurídico, mas sempre na prática, consultando colegas, conheci colegas que me deram muito suporte, não é? E aí comecei a ver a questão do direito de família, é uma questão que já sempre é uma área que eu sempre trabalhei, então eu tenho bastante experiência, né? E tem, no direito de família em especial tem muita coisa parecida. Direito de locação, que está na esfera do direito civil, né? Que é a minha área que eu trabalhava no Brasil. Então, é basicamente isso. Legal. Direito penal, por exemplo, é uma área que eu não faço. Tem algumas áreas que eu não faço. Não por nada, realmente eu não Sim. domino, né? Direito É, tributário, o que que importa para hoje, que a gente vai falar mais, é sobre a área que é realmente migratória, né? Que é uma das isso, suas exato. áreas que você atende. E eu quero saber de você, qual é uma coisa, né, importante que cada pessoa que vai solicitar um visto para Uhum. morar na Alemanha, o que que é a primeira coisa que eles precisam saber, assim? É, bem, eu tiro muito pelo meu próprio percurso, né? Eu vim aqui, eu não conhecia ninguém na Alemanha, eu tive que me inteirar da legislação, e a Alemanha é um país de tal modo burocrático que se você não se inteira bem, não se informa com informação segura, você pode sofrer prejuízos, perder oportunidades, né? Então, eu diria que o primeiro passo para quem quer migrar para a Alemanha, para quem quer se preparar, é começar a estudar alemão. O primeiro passo foi o que eu fiz, né? Eu não tinha nem perspectiva de quando eu ia, e aí eu comecei um curso de alemão em Candeias, né? Você que já morou em Recife sabe. Era bastante longe, porque não tem muitos, tem até uma associação lá, bem conhecida, CCBA, alguma coisa assim, Sim. não é? Mas eu ia lá para Candeias para um curso de idioma e comecei assim, sem muito, na verdade eu não estava tão empenhado. Era uma aula por semana, aos sábados, era mais para eu começar a ter aquele contato, né? E Uhum. depois começar a se planejar efetivamente. Entender que Uhum. é necessário ter um capital inicial, a depender da situação que você venha. Se você não vem, por exemplo, já com emprego garantido, como foi o meu caso, tem um capital inicial, porque aqui você tem que pagar calção, Sim, de sim, aluguel, né? Existe, sim. existe todo uma escadinha que se você observar as etapas e cumprir direitinho, a chance de êxito é bem alta, sabe? Aqui é Uhum. burocrático, tem muita regra, mas você meio que sabe onde você está pisando ou aonde você pode chegar, né? Sim. E existem tipos de vistos diferentes que você já pode. Você tem que solicitar do Brasil ou você tem que ir para a Alemanha para Uhum. solicitar o visto? Como é que é isso? Então, existem diversas situações migratórias, né? Existem pessoas que estão vindo para a Alemanha por uma questão familiar, porque tem um noivo alemão, a noiva, né? Ou sei lá, por questões profissionais, porque conseguiu um trabalho aqui e tem uma proposta de trabalho. Tem pessoas que vêm por motivos educacionais, de formação, vêm fazer um mestrado, vêm fazer um doutorado, ou até mesmo vêm estudar alemão, né? Então, a Uhum. depender do seu planejamento, da sua estratégia, do seu plano, é que você vai definir quais etapas você vai traçar. Vamos pegar um caso muito comum, que é por motivos de relacionamento, né? Tá. É Deixa eu uma- só falar aqui, pessoal. Escreve aí o motivo de vocês. Por que vocês querem ir para a Alemanha? Só para a gente ter uma noção aqui, tá joia? Pronto, bem pensado. Geralmente a questão de boa parte das pessoas que vêm para cá, boa parte, uma por conta de trabalho, outra por conta de relacionamento, né? O Brasil tem um acordo, uma convenção internacional com o espaço Schengen, né, que inclui boa parte dos países da União Europeia. Por isso, o cidadão brasileiro, ele pode entrar na União Europeia sem precisar de visto. A turma chama isso, eu entrei com visto de turista. Na verdade, é um equívoco. Na verdade, você entrou sem visto. Tá? E por essa diferenciação, o brasileiro foge à regra, o brasileiro que quer casar com o alemão. Porque, na regra, pela legislação, quem quer casar com o alemão, vir para a Alemanha com esse propósito, você faz um requerimento de um visto para casamento. Então, você já sai com isso.
do seu país de origem. E também você já Uhum. tem que adquirir o A1 já do momento do requerimento. Quando você é Hum. brasileiro, você pode entrar e dentro desses 90 dias até providenciar o casamento, né? Muito se sugere se casar em países como a Dinamarca, cuja burocracia é mais tranquila, termina sendo mais em conta também, mais rápido. Uhum. Então, dentro de 90 dias, você resolve, faz o requerimento, e na medida que você fez o requerimento, com todos os requisitos preenchidos, como, por exemplo, aqui na Alemanha é obrigatório ter seguro-saúde, né? É uma questão que sempre as pessoas recorrem nessa pergunta. É, no caso de cônjuge de alemão, a pessoa precisa dispor do certificado A1, tá? Uhum. O que é... Então, é algo importante, né? Se você quer casar e quer ter o visto Uhum, de esposa ou esposo, uhum, né? Você tem que uhum. ter no mínimo A1. A1, exato, certificado por aquelas agências, né, que Instituto tem, Goethe zum Beispiel, né? exato, TELC, né, Ah, mas quando a pessoa tem nível universitário, esse certificado não é dispensável, tá? É como se ela apresentasse uma facilidade de integração, uma facilidade maior por hum, conta da bagagem da formação, né? Uma facilidade de integração. E quando é cônjuge de europeu, por exemplo, não precisa comprovar um, só cônjuge de alemão, tá? entendi. O correto é você comprovar isso já no momento do requerimento, Então, tá? por exemplo, no Brasil já, né? Quando você dá a entrada Não, pelo Brasil. o brasileiro dá entrada nisso na Alemanha. Ah, Como eu te falei, pelo brasileiro poder entrar na União Europeia sem precisar de visto, ele vem com base nessa premissa, né, nessa autorização legal, e quando ele está aqui, ele pode até se casar aqui, e para isso não precisa uhum. de A1 para casar, tá, gente? Você pode casar independente de qualquer requisito pessoal, né, de, sei lá, fala alemão ou não fala. Isso é indiferente. Mas se vocês quiserem morar na Alemanha como família, então é exigido que o cônjuge alemão tenha pelo menos A1 para começar. E aí vai tendo uma espécie de escadinha evolutiva na permanência da pessoa. Por exemplo, depois de 3 anos, se a pessoa, o cônjuge alemão, tiver já B1, por exemplo, fizer aquela prova, o Einbürgerungstest, né? Se ele já Uhum. fizer, aí se fizer o curso de integração, já o tempo para poder ser cidadão já diminui. Mas quanto mais você vai evoluindo, você vai obtendo vistos, títulos de permanência mais seguros, né? Como o Entendi. Niederlassungserlaubnis, né? Que já é um título de residência que é dissociado do casamento. Se você separar amanhã, beleza, cada um para o seu Pode lado, e se eu ficar. quiser ficar na Alemanha, eu fico. Mas se Ah, dentro de 3 anos você quer casar, isso é interessante porque acontece muito, né? A pessoa vem e tal, tem um relacionamento à distância, e quando casa, termina não sendo aquela mesma coisa, enfim. E em menos de 3 anos as pessoas decidem se divorciar. O simples fato de se separar, que aqui tem essa diferença entre divórcio e separação, né? uhum. No Brasil já não tem mais, tinha. Mas aqui na Alemanha continua. Existe o Trennungsjahr, que é um período de 1 ano em que o casal precisa ficar separado, ou seja, não divorciado ainda, para somente então poder pedir o divórcio, né? Uhum. Então, a partir do momento que a pessoa já está separada do cônjuge alemão, em menos de 3 anos, pela regra, ela já perdeu o fundamento do que lhe autoriza a ficar na Alemanha, que seria, no caso, a reunião familiar, já que deixou, em tese de ser família, né? Sim, sim. E E os outros vistos? Como é que pronto, funciona? visto de trabalho, por exemplo, que é outro também muito procurado, e aí tem algumas variações, como por exemplo, Blaue Karte também, que é um visto de trabalho, meio que já high level para um pessoal que já tem uma faixa salarial mais alta. Mas vamos pelo visto de trabalho. Existe diferença, Luciano, entre o pessoal que tem universidade, tipo, fez bacharel, mestrado, pós-doc, essas coisas, e curso técnico? Qual existe Olha, diferença? de uma forma geral, a Alemanha valoriza muito títulos, né? Quanto mais título tiver, tem um título universitário. No Brasil, o título universitário talvez tenha até ficado um pouco banalizado, tem muita faculdade. Por Sim, exemplo, é. só advogado no Brasil tem 1.100.000.
Nossa. pelos últimos dados que eu vi. Isso significa que a cada 190 brasileiros, um é advogado. E isso é advogado, fora bacharel, que também tem um É, monte que fez a pró, que fez o curso, mas não passou no AB ou trabalha com outra coisa, enfim. Mas aqui na Alemanha, eles dão muito valor a título universitário, né? Apesar de que a pessoa, quando tem uma formação como a Ausbildung, também é muito valorizado. As profissões são muito bem organizadas, é sindicato, tem enfim, aquela, enfim, é tudo bem regulado, sabe? A parte tá. trabalhista aqui é bem forte. Quando, no que diz respeito à migração, existe uma diferença, especialmente em relação ao salário que se vai Uhum, ter, tá? A área de atuação, tá certo? E a posição que a pessoa tá. vai exercer. Quanto mais alto, mais interessante é para a Alemanha. É, E você pode ir com a vontade de procurar emprego lá, mas você ainda não está empregado e mesmo assim hum. aplicar para um visto de trabalho? Não, então, existe um visto que é muito interessante, que é um visto de procura de emprego. Existe o visto de trabalho normal, né, que é quando você. E aí é interessante, não é tipo, muita gente me procura, olha, eu consegui um trabalho na Alemanha para trabalhar na gelateria, que é um negócio que tem muito aqui de italiano. Sim. Né, eles Uhum. contratam muitos estrangeiros. Só que o que importa para a Alemanha, o que interessa para a Alemanha, são profissionais cujo mercado esteja carente. Tá entendendo? Por exemplo, a área de saúde, enfermeiros, na área de tecnologia, TI, engenheiros, médicos, entendeu? Não trabalhos como, por exemplo, garçom, que no mercado dispõe de muitas pessoas que fazem, né, que atuam com isso, Uhum. eles geralmente resistem, geralmente não, resistem totalmente à lei barra. Entendi. É porque tem Que, muita mão de obra, né? Então é, tem que ser algo mais é, específico, tem né? que ser algo, na verdade, aqui tem muita vaga para trabalho. Tem uma carência de mercado aqui de mais de 1 milhão de pessoas. Né? A grande questão é que são vagas para pessoas qualificadas, entendeu? Que fazem com que querem que vão levar a Alemanha mais para frente. Vagas Sim. mais para os Bildung, por exemplo. Até que tem muita vaga para a profissão de técnica, né? É, é, porém, a pessoa, para começar, ela tem que saber falar alemão. Então, para o estrangeiro, é uma resistência. A língua realmente é um obstáculo significativo, sabe? De modo que as enfermeiras, a necessidade de enfermeira é tão grande que eles investem, às vezes, até em parceria com a Agentur für Arbeit, que é um órgão, tipo uma agência federal de trabalho. Eles vão para o Brasil, recrutam os enfermeiros, dão uma bolsa enquanto eles estão estudando alemão lá. Aí geralmente vão até B1. Quando eles estão com B1, eles trazem para fazer o procedimento de Anerkennung, tá? Enquanto Uhum. eles estão fazendo o procedimento de Anerkennung, eles ficam Que trabalhando é o reconhecimento, né? que é o reconhecimento do seu título brasileiro. Que tem palavra que você já no dia a dia só fala alemão, né? Por exemplo, requerimento, a gente fala É, Antrag, né? Antrag. é. Mas, enfim, eu brincava antigamente com quem fazia isso, que eu falava, ó, só quer ser o que está há muito tempo Tá se na achando Alemanha. alemão, né? É o que fala alemão, mas hoje em dia eu percebo que não é não. Porque meu alemão não é nem lá essas coisas todas e já estou começando a ter esse problema. Mas, enfim, existe todo um procedimento depois que eles atingem o B2, que inclusive é um B2 específico, né? Para aquela área De de saúde, enfermagem, sim. aí eles obtêm um visto esse foi um visto de Anerkennung, foi um visto só para o reconhecimento. Aí depois eles ganham o visto de trabalho. Né? É um processo que Hum. dura aí um ano, mais ou menos. E assim vai. Para o pessoal de TI, é muito mais simples, porque eles podem vir trabalhar até em inglês. Né? Ó, tem aqui, ó. Eu sou analista de sistemas, falo inglês fluente e estudo alemão. Gostaria de trabalhar na Alemanha. Então, aí provavelmente é bem mais simples, né? Exato. Para o pessoal que trabalha com TI, nas demais áreas, se exige a formação universitária. Para a área de TI, apesar de haver também essa exigência, existem flexibilizações.
De modo que, quando você não tem um curso universitário em TI, mas tem vários cursos técnicos, tem experiência comprovada, tem boas referências, então eles também recebem você com essas, digamos assim, com essas facilidades que essas novas legislações vêm trazendo, né? Como o do Blaue Karte também. O Blaue Karte, o indivíduo não precisa falar alemão, ele não precisa receber a concordância da agência de trabalho para poder receber o visto dele. Né? Geralmente, um visto de trabalho é condicionado à concordância da agência de trabalho, porque a agência de trabalho vai justamente verificar se para aquela posição existe gente no mercado que seja alemã ou europeia, entendeu? E eles dão prioridade aos alemãos e europeus. Aí Uhum. somente se for algo muito especial, pô, o cara é um músico que toca cavaquinho e vai tocar no restaurante brasileiro, sabe? Então é algo muito específico, né? Então aí eles terminam dando autorização. Por isso que quando é um trabalho que tem no mercado bastante, já é barrado na Arbeit. Para o Blau Carta, isso não é nem Blaue necessário. Carta recebe quem mesmo? Como é que é o Blaue Carta? Quem é que tem Então, direito a receber? Blau Carta é o seguinte, é o que a maioria dos imigrantes conhece como Blue Card, né? Que é o Green Card da União Europeia. Na Alemanha, para você receber o Blaue Carta, você precisa ter uma proposta de trabalho com salário anual superior, salvo engano, a 56.300 euros bruto, tá certo? Uhum. Naturalmente, se você tiver, aí você tem que ser uma profissão de nível universitário, cuja sua qualificação, o seu título seja tem equivalência na Alemanha, né? Geralmente Sim. são pessoas da área de TI, de engenharia. Uhum. Conheço, tenho clientes que são diretores de setores de empresas alemães, né? São gestores, ocupam cargos Sim. altos, com salários até maiores. Então, o Uhum. acesso a visto digamos assim, até o governo, pronto, cidades como Berlim. Berlim, ela tem uma agência só para atender Blue Card, Que é a entendeu? galera um pouquinho, É, né, um porque gerente, aí o tratamento já é diferente, eles já tratam em inglês, sem grandes questionamentos, entendeu? Uhum. Infelizmente, a Alemanha vive um conflito, né? Ela precisa de imigrante, por conta do Uhum. mercado dela muito forte, e a população está envelhecendo, né? Mas, ao mesmo tempo, ela está no coração da Europa. Então, Sim, muita gente vai, né? muita gente, pô, tipo Polônia, da União Europeia toda, tem gente de todo canto aqui, Sim. muito refugiado. Então, fica aquela coisa, tem imigrantes e tem imigrantes, entendeu? E É. que assim, não deveria ser assim, mas infelizmente é assim. Então, às vezes, uma pessoa que vem num projeto massa, que vem. Já tive pessoas, já tive um casal que ela era enfermeira, ele era de TI, né? Pô, é um tesouro para a Alemanha. Mas às sim, vezes por falta de preparo do servidor ali, por falta de consciência da política da imigratória da Alemanha, não tem trato, sabe? Não, isso eu percebo. Os procedimentos, né? Eu estou tratando casos de enfermeiras, pô, os procedimentos são muito complicados às vezes, né? É, Durante o período que a enfermeira está aqui fazendo o seu anerqueno, o seu reconhecimento, de diploma, ela não tem direito ao visto de reunião familiar para a família. Então imagine, você passa um ano num país estranho, numa língua estranha, com outra sim. cultura, né, longe da família, e às vezes está no tem um caso que está no final ali, ela já passou, já está com todos os certificados, é só fazer o controle, né, o approval da documentação dela, para ela obter o visto que permite ela ter os familiares junto com ela, mas aí eles estão falando, ó, eu acho que o marido dela vai ter que voltar com o filho, tá entendendo? É assim, às vezes falta sensibilidade, tá entendendo? É Sim. como se o homem fosse feito para a lei e não a lei para o homem. E eu acho que isso é às vezes um erro que a gente observa aqui. E eu me lembro que você falou uma vez para mim também que muitas vezes as pessoas chegam, né? O imigrante chega e não sabe por onde percorrer
e acaba Uhum. percorrendo um caminho bem mais difícil porque não recebe Isso, a ajuda, a exato, orientação, e aí pode exato. demorar mais meses, custar Uhum, mais, uhum. enfim, Pois né? é, isso acontece bastante. Eu tive, eu acho que um dos meus primeiros clientes, que terminou se tornando um amigo, que ele é descendente de alemão, não é? Ele falava alemão já, porque ele aprendeu já desde criança, em casa se falava alemão. Naturalmente com, né, naturalmente com não 100% como um alemão mesmo, né? Mas enfim, já falava alemão bem, não tinha problema com alemão. Formado no Brasil, salvo engano, tinha uma ou duas faculdades, e aí ele realmente estava enfrentando dificuldade no Brasil e veio para a Alemanha. Tá? E a Alemanha ela tem um sistema social que abraça o cidadão, que ajuda. Que é, inclusive, motivo de muita polêmica, muita discussão, né? É, E o meu posicionamento é que realmente eu concordo que existem pessoas que abusam do sistema, sim, né? muitas. Mas o sistema, bicho, é arretado, te oportuniza Funciona, né? para quem quer algo da vida, entendeu? Para quem quer crescer, ele realmente te estimula. Não é de graça, a sociedade toda tá te impulsionando através dos impostos que são altos. Então existe a sociedade termina sendo mais integrada também, tá? E ele não sabia dessas informações. Então ele foi até o órgão de assistência, né, o Job Center, e o Job Center colocou ele no trabalho tipo totalmente em descompasso com o perfil dele. Né? Colocou ele para trabalhar com construção e tal, com trabalho mais pesado. Ele já não é nenhum garoto, assim, ele já tem, sei lá, seu quase 50 anos, sabe? E um cara formado, pô, fala alemão, fala inglês, português. E ele passou por uma via crucis, assim, Sim, mas enfim, depois a gente terminou se encontrando, as coisas foram melhorando, ele foi colhendo as informações, né, corretas, e hoje em dia, graças a Deus, ele está numa situação melhor, né? que bom. Mas isso acontece muito, tá? Sim, Eu sugiro informação segura, é, é uma chave importante para quem quer migrar para a Alemanha. sim. Então, bora recapitular um pouquinho, porque é muita informação. Vamos organizar na cabeça. Bora, bora. Tem vários tipos de visto. Isso. Prioridade um é você falar alemão. Então, se você Uhum, tem um sonho de morar na Alemanha ano que vem, comece hoje, porque é melhor você chegar já com a basezinha na Alemanha do que uhum, zerado. Isso vai uhum, abrir muitas portas para você, seja independente de que área, mesmo você falando inglês, gente, se você quer uhum. morar num país, né, você precisa dominar a língua, né? Com inglês você até pode chegar longe, mas nunca vai ser a mesma coisa de você falar alemão, né? Então, se você realmente Uhum. quer se integrar 100% na sociedade, compreender a cultura e tudo mais, Exato. conseguir um emprego melhor, estude alemão, É a ok? chave, né? É a É a chave, é o chave, ouro, é o ouro, é o ouro, né? é o idioma, e eu falo até porque o pessoal de TI termina ficando mais preguiçoso, geralmente, né? Para aprender alemão e é compreensível, porque é o que eu costumo dizer. Não existe maior motivador do que a necessidade. Então, se o É, camarada, pô, trabalha em inglês, tira ali seus 60, seus 70 mil euros por ano, vive com a esposa em português. Eu compreendo, né? Mas a vida não é só trabalho, né? Você vai sim, precisar se integrar, você vai precisar é, resolver uma coisa no banco, você fazer vai amigos, né? fazer amigos para os solteiros, encontrar namorada, né? E só é possível se você conhecer o idioma, e digo mais, a partir do idioma, você vai tendo insights e descobrindo mais sobre a cultura, o Sim, sim, mindset do pessoal, tá entendendo? exatamente. É, Para não chegar escandalizando e nem se escandalizar, porque a turma pensa diferente, a construção de ideias é diferente, né? sim, Tem muita coisa diferente. Eu sugiro para quem está com esse desejo, né, com esse sonho, se abrir para ter a sua experiência, tá? sim. Ouvir relatos, beleza, poxa, era o que eu mais fazia. 10 coisas positivas na Alemanha, 10 coisas terríveis na Alemanha. Eu vim preparado, tipo, parece que eu estava indo para a guerra, psicologicamente, no sentido de alerta, né? E É. terminou, pô, teve muito perrengue,
mas terminou sendo uma experiência muito agradável, né? Para quem gosta de desafio, de uma experiência dinâmica, todo dia a gente está aprendendo, Sim, né? sim, é. Gente, para quem chegou aqui, né, tô vendo que tem gente entrando. O Luciano, ele é advogado, uma das especialidades dele é direito migratório, por isso que a gente está falando aqui sobre os vistos. Podem colocar aí as perguntas, tá? Que a gente vai dar uma revisão enfim, se vocês têm perguntas, eu vi que uma aqui perguntou, eu sou enfermeira, como é que faz? Então, talvez a gente pode explicar novamente como é que faz. Uhum. Só para resumir, para quem chegou um pouquinho atrasado, eu tinha perguntado ao Luciano quais são os tipos de visto, tá? Então, óbvio que existem vários, né? Mas a gente apontou aqui, a gente falou aqui sobre os principais, que é o pessoal que casa, né? Uhum. Com um alemão, a Visto de pessoa reunião que quer familiar, o trabalhar, nome desse primeiro. Visto de reunião familiar. visto de reunião familiar, para quem casa. Aí a gente tem o visto de trabalho. Dentro do visto de trabalho, a gente tem duas categorias. Uma é para o pessoal universitário que quer empregos, tipo um gerente, um diretor, enfim, uma carreira, né, talvez executiva, vamos Um dizer assim, salário né? mais alto, é. Um salário mais alto, e o outro visto de trabalho para o pessoal técnico, né? Uhum. E aí a gente tem a Alemanha, é E igual até ao para Canadá, né? Por exemplo. e até, desculpe interromper, até para universitários que de repente tenham um salário mais baixo do que o previsto, né? Para o Blau Card. Ah, Tá. Aí então a gente tem o visto de casamento, né? O visto de uhum, trabalho, onde a gente tem onde tem duas categorias. A gente tem um universitário também, né? Então, é estudante que quer aprender a língua, é outro uhum, tipo de visto, né? Que a gente nem certo. falou ainda sobre esse, eu acho. Existe uma diferença. Existe o visto para estudante de idioma, tá? Que vem para aprender alemão, e existe o visto para universitário, que é o pessoal realmente vai para a universidade e o pessoal que vai para mestrado e doutorado, são distintos, tá? Tá. Para quem quer fazer universidade, muitas universidades oferecem uma espécie de preparatório para você chegar na universidade com o alemão adequado. Tá? Você chega lá com nível X, sei lá, B1, B2, não sei. E eles vão te levar até o C1 Hochschule, que geralmente é exigido para você fazer Uhum. universidade. Lembrando que as universidades alemãs, a grande maioria são praticamente gratuitas, né? Você paga uma taxa semestral ali, que para o que a gente está acostumado no Brasil é insignificante, né? Existem as faculdades particulares, claro, mas as faculdades, a maioria é faculdade pública, né? O que tem algum incentivo do governo, alguma coisa do tipo. Ó, tem duas perguntas aqui sobre visto. O visto Hum, para aprender o idioma que você estava falando agora, né, de estudante. É de certo. quanto tempo no máximo para permanecer no país? Então, existem duas variações, tá? Existe o visto para falante, para estudante de alemão, cujo prolongamento é até um ano, tá? O mínimo são 3 meses e o Uhum. máximo é um ano, tá? Já a universidade são É, 4 ou 5 anos, né? Dependendo do curso, né? então, já, não, aí são duas coisas, eu estou falando só de visto de idioma, Tá. para aprender idioma, né? Uhum. E aí, se você está aprendendo idioma como preparação para entrar na universidade, aí esse visto pode ser prolongado por até 2 anos. Você tem um Ah. ano a mais, contando que o seu projeto, ao final, né, entrar na Universidade Alemã. Mas aí vamos dizer, por exemplo, uma amiga minha, ela foi para Berlim, ela ficou aprendendo alemão e depois ela foi fazer mestrado. Mas o mestrado é de 2 anos, então ela, depois de um ano ela Uhum. tem que renovar o visto, Não, né? aí ela mudou o visto dela, tá? Na medida que você altera a sua situação, você pode, de repente, escolher qual visto que você quer. Se ela estava, por exemplo, visitando o curso de alemão de manhã e Sim. fazendo o mestrado de tarde ou de noite, sei lá, ela pode escolher. Eu vou ficar com visto de estudante de idioma ou eu vou pegar um visto de universitário, né? No caso eu escolheria o visto universitário porque ele te permite até trabalhar algumas horas. Acho que 20 horas, né? Alguma São, coisa sei assim. lá, 120 dias no ano. Sim, É uma sim, conta assim, né? sim. Então, se você alterar, por exemplo, você está casada com um alemão, tem um visto de reunião familiar. Só que aí você conseguiu um trabalho que te autoriza a ter um Blaue Card, por exemplo. Eu sugiro
que você já saia da dependência do relacionamento, que a sua permanência já independa do relacionamento e você pegue o visto que É lhe bem deixe, melhor. entendeu? É Uhum. geralmente o que acontece. Tem uma pessoa que falou que é arquiteto de interiores. Aí entra como trabalho já mais procurado ou como é que entra aí a Rapaz, situação? tem mercado também, tem mercado também. Existe, na realidade, uma positive list, que o Agentur für Arbeit, a cada três, eu acho que são cada 3 meses, eles publicam. E ali estão relacionadas as profissões em que há carência no mercado alemão. Então, a partir dali, a Uhum. pessoa pode se orientar. Porém, se a pessoa tem um diploma de arquitetura no Brasil, que pode ser reconhecido aqui, né, e que a partir desse reconhecimento ele possa obter a SULASSUM, né, que é a licença do órgão de Uhum. classe. Né, eu não sei no Brasil como é o nome, CREA é dos engenheiros, né? Mas é como se fosse o CREA Sim. dos arquitetos. Não, Uhum. o CREA é dos arquitetos também, né? É dos dois, é. Pronto, aí tem que passar a submeter a análise do CREA para a pessoa então poder exercer a profissão aqui. É como se fosse Então, validar, né? Alguma coisa assim, né? exatamente, é um processo de reconhecimento. E algumas profissões, como profissionais liberais, né, que chama Freiberufler, eles geralmente precisam da SULASSUM do órgão de classe. Por exemplo, o médico precisa da SULASSUM do órgão de classe dele, o advogado, E tem enfim. alguns que precisam fazer provas. Eu sei que médico precisa Isso, fazer prova. médico precisa fazer a prova, tem uma exigência, parece para eles que é de C1, É, C1. não é? C1. É, Eu exatamente. tenho alunos médicos e psicólogos que precisam fazer C1. Uhum. Enfermeiro também tem os seus requisitos, né? Esse Sim. é um B2, como se fosse um B2 Beruf, voltado para a enfermagem, né? Uhum. Então, eles fazem um período aqui, apesar de eu achar o curso de engenharia não, de enfermagem, e os enfermeiros brasileiros muito superiores aos Eles são alemães em superiores. qualidade, o curso é muito mais que um curso universitário, aqui é um curso É. técnico. Mas Por isso apesar tem uma carência disso, muito grande, é, porque o curso no Brasil de enfermagem é como se fosse uma faculdade para eles, é uma universidade. faculdade, é uma faculdade. É. Para a gente Uhum. também. E também tudo do que diz respeito a serviço, pela própria cultura, a gente é mais empático, tá É. entendendo? A gente é mais carinhoso, chama pelo nome, enfim, é diferente. Mas apesar disso, apesar dos enfermeiros brasileiros ser muito mais fera, eles têm que passar por tipo como se fosse um estágio, sabe? Sim. É tipo um requisito nesse processo desde Anerqueno. Tá. Deixa eu ler aqui algumas perguntas, tá? Como funciona o visto de trabalho voluntário? Ah, muito bacana, pergunta muito boa. Por quê? É o que eu costumo dizer. Qual o visto mais importante para mim? Qual é o melhor visto para mim, o mais interessante? Vai depender do teu projeto. Vai depender dos recursos que você tem disponíveis para investir no teu projeto. Né? Vai depender do preço que você quer pagar, não apenas do ponto de vista monetário, mas de esforço, de dedicação. Você está disposto a descer na sua escala, na escala social, se a gente pode falar. Eu saí do advogado no Brasil, estava numa posição legal, tinha a minha clientela, e vim para cá, vim trabalhar na McDonald's. É beleza, é um trabalho digno, massa, mas não vamos ser hipócrita. Eu queria voltar a trabalhar como advogado. Eu tive um downgrade social. Então, cada um vai saber onde o calo aperta. Talvez para um seja mais tranquilo, talvez para outro nem Você pensar. tem que ir com um mindset e dizer, beleza, no Brasil eu era Ah, advogado, fui para é, McDonald's, vou ficar aqui um ano, correr atrás, estudar muito alemão para subir de novo. isso, Quero fazer isso exatamente. temporariamente, ok, vai, Aham. mas saiba, né, que pode É, acontecer isso. exatamente. E o que acontece é que pessoas, quando às vezes vêm realmente com pouco recurso e tal, pô, Luciano, aqui está muito difícil, eu estou realmente precisando fazer algo para sair, para ter outras experiências, para de repente, né, ganhar minha vida e tal. Então, esse é um visto muito interessante. Por quê? Porque você não precisa de investimento inicial, talvez eles exijam um alemão, mas um alemão bem básico, se exigirem, tá certo? Para a sociedade alemã, é um reconhecimento muito bacana que você serviu à sociedade gratuitamente, né? De forma voluntária. Você geralmente recebe uma bolsa
que também não é grandes coisas. Esse é o detalhe, que você fica numa situação financeira meio complicada, tá? Que você ganha realmente pouquinho, porque é voluntário, é uma ajuda de custo. E alguns te dão as instalações, né, para você se acomodar e a alimentação, tá? Uhum. Então é uma estratégia para a pessoa começar, já ter o alemão na tora, desculpa a expressão, mas acho que é a que melhor define, já encarar o alemão na tora, assim, sem se escorar em inglês, sem se escorar em amigo, tem que ir lá, bicho, tem que ir lá e se É, virar. E é na situação difícil que a pessoa cresce, não tem jeito. Quem fala alemão, quem se desenrola é porque passou mais vergonha do que os outros. exatamente. É isso Ponto. aí. É isso Basicamente aí. é isso. É isso aí. Eu tenho uma aluna minha muito querida, Luana. Ela agora aplicou, ela quer estudar na Alemanha, universidade, ela quer entrar na Universidade de Psicologia, mas ela vai entrar na Alemanha através do visto de voluntário. Ela vai Uhum, procurar na área de psicologia já uhum, para fazer esse voluntariado e uhum, depois fazer uma prova para entrar na universidade. Então você uhum, pode subir, então você não uhum. precisa ficar aqui sempre no voluntariado. Tenha uma finalidade, talvez, vou ficar um ano Exato. trabalhando voluntariamente e Uhum, estudando muito para depois isso. fazer outra coisa, né? Então tem Ana, isso. o que é às vezes difícil para o brasileiro se sentir tranquilo, um pouco mais tranquilo aqui, é que no Brasil a gente está acostumado com a imprevisibilidade, sabe? A gente está acostumado a tentar, mas sempre a nossa tentativa tem um risco grande de não rolar. Porque, pô, você pode ser bem estudioso, ser dedicado e tudo mais, mas há uma grande chance de você, mesmo assim, não virar naquilo que você se propõe a fazer. Porque o mercado não é quente, não é aquecido, porque a cultura é predatória, é exploratória, por causa da corrupção, É muito né? quem indica também, né? Exatamente, exatamente. E aqui, claro, tem seus defeitos, tem suas falhas, né? Como eu mesmo falei, a questão da sociabilidade, né? Da questão do humano, da empatia, isso é um pouco, tem uma carência aqui, mas só vocês entenderem que se você colocar um projeto aqui, um plano, ou seguir um plano agora realista, mas também não pessimista, um plano, poxa, eu quero chegar, eu sempre acreditei que eu ia chegar em algum lugar. Apesar do medo e da insegurança, né? Porque, na verdade, gente, todo mundo tem medo. É. Todo mundo tem vergonha de chegar e falar alemão. Não é, pô, ele falou porque ele é gênio. Não, na verdade, a pessoa teve medo É. e, velho, atropelou o medo, né? Como diz, né? Coragem não é a falta de medo, não é a ausência de medo. É apesar do medo, você Você vai. avançar. Exatamente. Você avançar, né? Então, a questão do idioma realmente é um ponto muito decisivo aqui, é decisivo, né? Eu vou ler mais perguntas aqui da Cecília. Ó, eu e meus filhos temos cidadania europeia, austríaca. Meu marido Uhum. tem descendência polonesa, trabalhou em multinacional alemã aqui no Brasil, mas não tem cidadania. Qual Uhum. tipo de visto ele precisa? Joia, bacana. Quando existe uma família, tá? É o que eles chamam de kernfamília. Não é família que não é para efeitos migratórios, não é tipo, minha mãe, por exemplo, tem um filho de 25 anos. Não é kernfamília. Kernfamília é filho menor, tá? E o cônjuge. Tá certo? Existem exceções, existem, como por exemplo, só tem uma mãe que é idosa, que não tem mais parente no Brasil, e que está sofrendo de uma situação de saúde, que precisa de ajuda e tal, enfim. Mas família, existe uma proteção constitucional à família. É o artigo 6º da Constituição, diz que é dever do Estado a proteção da família e do casamento, certo? Na medida que ela tem a cidadania austríaca, ela pode morar na Alemanha tranquilamente. E Ela, aí o marido vai como é, casado. o visto de reunião familiar. Na verdade, ele vai Uhum. entrar como brasileiro, beleza? Eu recomendo, antes de viajar, já o documento, pelo menos a certidão de casamento, traduzir já no Brasil, o resto dos documentos deixar para traduzir na Alemanha, porque às vezes dá problema com relação ao reconhecimento do tradutor,
né, do título do tradutor. Então, eu recomendo a certidão de casamento, você já traduz lá. Por quê? Traduz, apostila, né? Tudo é apostilado, traduzido, tá? Apostilou, traduziu. Se questionar alguma coisa, ela simplesmente diz, não, sou austríaca, vim morar na Alemanha, esse aqui é meu marido, ele é brasileiro, tem direito de entrar na União Europeia por 90 dias. Isso Sim. se for perguntado, tá, gente? Ninguém fala mais do que precisa, não. Foi, não chega chegando a dizer, não, ele é meu marido aqui, é brasileiro, a gente tá vendo aqui como vai ser. Não, chega lá com cara de dono, quando eu costumo dizer, chega com cara de dono aqui, ó, passaporte europeu, tá, o marido, não, mas, né? Aí, e segue. Na verdade, o medo é muito maior do que o que a gente vê na realidade acontecendo. E aí, Acontece, quando chega lá, aí vai procurar os órgãos. isso. Aí ele vai chegar lá, já são casados, né? Aí eles vão ter que ter a questão do seguro-saúde. No caso, para ele obter um visto, ela vai ter que ter um trabalho, porque ela vai ter que declarar formalmente que ela se responsabiliza financeiramente por ele, tá? E a partir do momento que ela estiver trabalhando, o visto dele é só fazer o requerimento, que o visto dele em torno de 6 semanas aí está saindo, tá? Em regra, né? Porque varia muito e depende de cada Ausländer para um para outro, né? Tá, ok. Bora lá, mais perguntas. Então, vou olhando aqui, ó. Sou médico, o que que é C1? C1 é um nível de fluência alemã, tá bom? Tem um aqui que eu achei interessante, a pergunta, ó. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Eu já tenho 9 anos que moro na Alemanha. Não posso pegar o visto permanente, não? Porque ele só renova de 2 em 2 anos. Eu não sei por Uhum. quê. Então, além do tempo, existem outros requisitos que vão precisar ser observados, tá? Existe a questão aí do nível de idioma, que alguém para que está 9 anos aqui, acredito que ela já atingiu, que é pelo menos B1, tá? Tem que comprovar esse B1? Tem que comprovar. Tudo, tudo aqui é Não. papel e Uhum. certificado. Você pode chegar lá e falar nada, mas tem um C1, beleza. Ou pode chegar lá falando tudo, mas não tem o certificado, não Uhum. comprovou, não serviu, tá? Então, tudo comprovado. Tem que trabalhar, tem que estar trabalhando, tem que ser independente do Estado, tá? E tem que estar regularmente na Alemanha por determinado tempo. Quando é cônjuge de alemão, eles entendem que o tempo exigido para a integração é menor, porque a pessoa já entrou na sociedade através de um cidadão alemão. Então, o Niederlassungserlaubnis seria esse visto permanente. Para o cônjuge de alemão, o tempo é de 3 anos. Para cônjuge, para a regra geral, são 5 anos. Então, nesse caso, se ela atingir os outros requisitos, né, a questão do tempo dela já estaria cumprido, né? Já poderia. Agora só tem que É, ver se você está com B2 aí, para ver se B1, você, né? B1 já B1, ah, resolve, B1, tá, B1, isso. tá. Puxa. Ok. Eu sou advogado no Brasil, estou aqui há 2 anos na área social para aprender alemão e um dia poder advogar aqui. É saber dar 2 passos para trás para dar 4 passos. É o que a gente falou, né, Bel? Dá para 2 passos para trás para depois dar um salto. É, E ela chegou na Alemanha pelo trabalho voluntário, então ela diz legal. aí, Não, eu conheço várias deixa eu ver. pessoas que chegaram, que estão bem aqui, né? E realmente é um caminho bem interessante também. Uhum, Agora deixa eu ver tem que se. ser faca na caveira, né? Porque é um trabalho puxado, né? Você trabalha às vezes com crianças deficientes, com idosos, né? Muito idosos, Tem gente que ama. Então, para quem gosta, né? Para quem já tem essa veia de assistência social, por exemplo, é um caminho bem bacana. E para quem não, mas tem um sonho, entenda que sempre vai ter um preço a ser pago, né? Sim. Tem um aqui, deixa eu ver, eu achei legal essa pergunta também. Deixa eu ver. Cadê? Visto estudante, mas da entrada, deixa eu ver. Pessoal trabalhando no kindergarten. Vale a pena um brasileiro fazer o passaporte alemão falando juridicamente? Ou demais. Na realidade, não existe mais. O brasileiro não perde mais, né?
o passaporte Ah, eu ia te brasileiro. perguntar isso, É, porque minha mãe, na época, ela tinha direito para virar cidadã alemã, mas ela teria que uhum, abrir mão do é, brasileiro. Isso ainda isso. existe? Não, isso foi alterado, né? Existem pessoas que tiveram que entregar o passaporte brasileiro, caso quisesse receber o alemão. Conheço um amigo que praticamente é, virou alemão e teve que entregar, e hoje ele é só alemão, apesar de poder retornar, né? Ele poderia Uhum. retornar, mas aí teria algum custo e tal. E ele preferiu ficar só com o alemão. Então vale a pena, naturalmente, porque você vai ter acesso não só à Alemanha, como União Europeia, a né? toda a União Europeia para morar, para fazer o que quiser. E não só, o passaporte alemão, eu acompanho isso, já teve ranqueado como o mais forte do mundo, o segundo, o terceiro, está sempre ali no topo, né? Também não precisa de visto para entrar nos Estados Unidos. É Nos outra. Estados Unidos, você faz um antragozinho online, paga US$ 15. Eu fiz porque o meu é português, né? E o português também tem essas vantagens também. E você pode ter três, eu tenho português e brasileiro. E eu quero ter o alemão também, né? Porque eu me identifiquei com o país, eu realmente sou muito grato à Alemanha, sei lá, por proporcionar, né, tantas oportunidades. Apesar das dificuldades, né, apesar de existir resistências, mas de uma forma geral, o país é um país bem honesto, bem, sabe, justo, socialmente justo. Sim, isso é verdade. Isso é verdade. Gente, mais perguntas? Bora lá. E para quem é alemão e quem é o brasileiro, ele perde o alemão? Não sei. Ele Não, perde o alemão? também não, porque é uma via de mão dupla, né? Também é uma via de mão dupla. Estou pensando em entrar com visto de trabalho voluntário, mas estou me formando como assistente social. Em quais Hum, lugares eu poderia trabalhar após comprovar proficiência no idioma? uhum. Rapaz, muito bacana, porque aqui é um país muito forte na assistência social, né? O sistema social alemão, É verdade. eu acho que é o mais forte do mundo, tá? Não sei se estou falando besteira. Se não for, tá perto, porque daqui para cima também, aí tem a Finlândia, tem a Islândia, tem os países É, nórdicos ali, Noruega, que também tem essa pegada mais social. E aqui tem muita oportunidade, né? Você pode trabalhar, por exemplo, no próprio Job Center. Existem várias instituições que são subsidiadas pelo Estado para ajudar famílias, para ajudar em processo de integração. Você pode trabalhar no principalmente Caritas, agora os refugiados, né, Lu? Que eles estão refugiados, recebendo muita gente. É. isso. Você pode trabalhar no Caritas. Você tem muitas associações aqui para imigrantes. é, e tem mercado para isso, tá? Se você se qualificar para o mercado daqui, eles precisam. Não é das profissões mais bem remuneradas, mas aqui em toda profissão você consegue ter uma vida Sim, digna. sim, isso é verdade. O Né? salário mínimo alemão já dá para viver, dá Mil e para viver seiscentos bem. euros, pô. Para você ter ideia, no Portugal é 600 e pouco. Né? Agora, claro, o custo de vida aqui é bem mais alto, né? Sim, é. É. Mas a comida também é mais em conta, né, aqui no Brasil. Aqui tá Então, muito caro, tá ti- demais. tirando o aluguel, que realmente é caro, mas em Portugal também está bem caro. Eu estava olhando lá um apartamento na Ericeira, aluguel de 1.200 euros, 1.300, também não é barato. Mas tirando o aluguel, por exemplo, a alimentação é em conta, né? Coisas essenciais assim costumam ser bem em Uhum. conta. E a questão é, quando não a pessoa chega numa situação que realmente ela precisa de suporte e ela tiver dentro do sistema, como a gente costuma dizer, do sistema social, ela vai receber ajuda, né? Se você precisar se qualificar, é o que chama de Schulung, né? Ou então Fortbildung. Se você precisar fazer algo para ser recolocado no mercado, eles financiam um curso, Uhum. tá? Preciso melhorar meu inglês, eles te ajudam também. É Legal, é bem, bem bom, é bom. bacana, É. né? Ó, outra pergunta, eu sou bacharel em educação física, essa área é boa para arrumar emprego? Tem que olhar A- naquela lista, né? Na Positive List. A área de educação física eu acho que tem muito profissional no mercado, tá? Acho que tem muito profissional no mercado. Eu acredito que não é uma área de carência aqui.
Tem a lista que o Luciano disse que de 3 em 3 meses eles publicam, e aí, É, mas mesmo vocês assim dá podem para. botar no Google Agentur für Arbeit, positive Liste. Agentur für Arbeit, Ja, positive Liste. Ok. ja. E muito obrigada. Eu acho que a galera diz, live sensacional, muito bom, não sei o que lá. Então, você já ajudou aí algumas pessoinhas. E se vocês têm dúvidas, lembrem que uma ajuda jurídica aí pode acelerar o processo de vocês, tornar essa chegada na Alemanha talvez menos complicada, né? Uhum. E né, o primeiro impacto é o que fica, a primeira impressão que fica muitas vezes, né? Então, se você já chega com a ajuda de alguém, isso pode ser melhor para você que está querendo fazer essa mudança aí de vida. Mas lembrando que aprendam alemão. Falar alemão é importantíssimo, viu? Independente de qualquer visto que você quer, fale alemão. Isso. Lu, você quer dar alguma palavra final aí pro pessoal? Eu Sim, agradeço você, muito legal. E se o povo tiver muitas dúvidas, qualquer coisa daqui a uhum. 2 meses a gente pode fazer outra live, né? Faz, Para a gente poder. faz. Ana, eu te agradeço demais o convite. Para mim é sempre interessante poder compartilhar um pouquinho de conhecimento, ajudar a nossa comunidade aqui, né? A gente aqui é pouco, tá todo mundo passando, né, perrengue porque está longe da nossa Heimatland, né? Tá longe da nossa família, muitas vezes. Eu estou longe da minha filha, o que faz com que eu tenha que ir com frequência no Brasil. E eu acho que a gente, como brasileiro, como estrangeiro, de uma forma geral, a gente precisa se unir, tá se apoiando, larga a mão de inveja. Toma alguém que deu certo como referência, como Total. inspiração, tá? E não fica tentando puxar tapete, porque infelizmente o que a gente termina às vezes encontrando no caminho. Mas também a gente não desanima. A gente está aqui para inspirar, a gente está aqui para dar nossa contribuição e transformar através do exemplo. Então fica aqui o meu agradecimento. Tchau, tchau. Tschüss! Tschüss.